não pensando em falar melhor do que os demais. Eu, por exemplo, não penso assim. Eu penso que eu venho trazer algo que Deus sai feliz, animado, e os irmãos também. E nesta manhã, vamos estudar um pouquinho sobre o tema subordinado pelo irmão. Quando te converteres. Interessante que Jesus já passava ali, já no final dos 3 anos e meio com os seus discípulos. Jesus fez a Páscoa com eles, Jesus falou bastante para que ele compreendesse a verdadeira necessidade deles aprender o que ele ensinou sobre o reino dos céus, o que seria a importância dele compreender as suas palavras. Mas parece, irmãos, que parece que eles não compreenderam. Jesus triste em saber que eles não entenderam a sua morte, a sua missão, o seu compromisso de vir ensinar e morrer na cruz. E Jesus viu que eles estavam despercebidos, não estavam compreendendo. E aqueles mais afoitos Jesus chamou para conversar entre eles. E chegando nessa parte tão importante, em que Jesus se aproximou de Pedro e disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus chamou a atenção de Pedro, mas enfim de todos, porque todos iam passar por uma decepção. Satanás ia tentá-lo a não aceitar Jesus como Salvador, a fugir, por não ter compreendido a mensagem. Nós estamos diante de uma lição tão maravilhosa essa manhã, no decorrer dos anos. E se Jesus estivesse hoje aqui presente, ele diria para nós, para a igreja: Satanás, eis que Satanás nos reclama para nos venerar como trigo. Sabe por que isso? Porque às vezes não estamos entendendo o perfil da mensagem. Nós estamos entendendo o objetivo de nós buscar a salvação. Nós estamos colocando a nossa salvação e as condições sobre as coisas. E não é isso que Jesus quer falar para mim, nem para nossos irmãos. E Jesus conclui diz assim: eu porém rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus falou isso para Pedro. Esse Pedro não tinha feito algo que a gente poderia, não, ele é um convertido. Pedro era um pescador. Era tudo que ele tinha, era a rede, sua canoa para sustentar a família. E Jesus passa, ele convida, ele aceita Jesus, deixa a rede, deixa seu barquinho e acompanha Cristo Jesus. Mas Jesus disse: quando te converteres. Irmão, nós precisamos entender que o passo que nós demos não quer dizer nada para o que nós temos para receber, para a transformação que nós precisamos. Todo sacrifício que nós colocamos, esse sacrifício de aspas, não tem nada a ver com a convenção. Jesus falou para alguém que andou sobre as águas, o único que andou sobre as águas. Anteriormente, Jesus viu ele: não, Senhor, eu quero ir, e andou pelas águas. Pedro foi um homem que logo mais ele ia cortar a orelha do soldado, provando que ele era firme, que ele ia com Jesus até a morte. Um ato de bravura. Mas Jesus disse para Pedro: quando te converteres, cuida, fortalece teus irmãos. Alguém pode dizer: mas por que Jesus não evitou que
Pedro fosse peneirado por Satanás. Alguém? A gente pode perguntar isso. Por que Jesus não evitou? Bom, Jesus evitou. Porque Jesus dá algo muito mais. Ele fortalece, ele queria fortalecer ele para vencer. Jesus não pode. Às vezes nós cometemos erro com nossos filhos, né? Protegemos tanto ele que ele fica sem força para sair lá fora sozinho. Não sabe agir na hora da dificuldade. Eu, por exemplo, fui criado não com mimo, mas preso por meus avós, que se uma pessoa gritasse comigo, eu era capaz de chorar. Não precisa nem dar um grito. Era tão típico que se alguém passasse esse bom dia, garoto, era suficiente para me tremer. Sem comunicação com as pessoas, sem interagir com as pessoas. Não foi por mim. Não foi por assim o melhor do que os outros. Era que ela teve um cuidado comigo, tamanho que me impediu de eu ter contato com outras pessoas, outras crianças. Eu não sabia nem brincar. Quando eu começava a brincar com a criança, eu arrebentava a criança, porque eu não sabia lidar. E como filho criado com vó, sempre era o errado. Mas eu entendo que era o cuidado que ela tinha e aquele meu jeito era por não ter esse tato de lidar com a criança, não sabia brincar. E muitas pessoas queriam filho assim, de tal forma que ele não sabe se desenvolver. Toma as dores dos filhos, quando ele poderia mesmo resolver seus problemas, alguns probleminhas, às vezes entre irmãos, entre primos, entre vizinhos. E nós, Paulo, o espírito de defensor, às vezes tomamos as dores e deixamos aquele menino doente. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: olha, eu roguei por ti. E quando você se converter, aí você vai também cuidar dos seus irmãos, animá-los. Jesus, ele prova também seu corpo, diferente de Satanás. Irmão, quando você é provado por Deus, ele quer descobrir em nós a nossa fraqueza, o que nós não conseguimos vencer, para corrigir. Satanás, não. É para dizer que você não pode, que você não consegue, para lhe destruir, lhe estimular. Você não consegue ser um homem de Deus, você não consegue vencer seu defeito de caráter. Mas Jesus faz tudo isso para que nós possamos descobrir onde está nossas fraquezas. É um teste que ele faz conosco, mas para a correção. Para que nós vamos ver onde falhei, onde eu pequei, onde eu não pus em prática aquilo que o Senhor me ensinou. É diferente de Satanás. Às vezes nós encontramos pessoas que nos estimulam, vê nossas fraquezas, dizem: irmão, você consegue, tenha paciência, você vai conseguir. Eu, quando fui tirar minha carteira de motorista, anteriormente, eu estudei pouco, e eu ficava com medo do que seria que eles queriam para que eu pudesse tirar a carteira. E alguém dizia: olha, se eu chegar lá e fazer uma redação, eu já tinha feito isso na escola, eu não sabia nem por onde começar. Hoje eu não vou conseguir ter a minha carteira. Mas eu conheci alguém que disse: não, você sabe ler, você lê, isso aí. Então não é o suficiente, você vai pegar as questões e vai marcar. E assim eu fiz, assim que tirei minha carteira, fui feliz da vida. Como todo jovem, né, quando tira a carteira, fui feliz da vida. Meu companheiro foi 3 vezes no teste de psicologia e não conseguiu, mas depois ele conseguiu por 3 vezes. Ele olhou para mim e disse: não, César, porque como você teve a escolaridade mais baixa, o teste foi diferente. Eu disse: não, mas ali, se for um juiz, é a mesma coisa. Todos, o homem mais culto, se for tirar a carteira, a prova é aquela, para aquele que somente sabe ler, como eu. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoa que lhe corrige, para lhe estimular, para te animar, para fazer com que você possa vencer aquela fraqueza, mas diferente de Satanás, ele quer botar você lá embaixo, que você não consegue, você não pode ter, você não pode possuir, você não pode vencer seu defeito de caráter, seu pecado. Mas Jesus, ele está pronto a erguer a nós,
Ele está pronto a nos fortalecer. E Ele faz daquele que não é nada, um gigante, se deixarmos na mão dele. Ele faz a pessoa que não sabe falar, fazendo um trabalho maravilhoso. Bom, nós devemos olhar para Jesus desse jeito. A lição falou que nós devemos ter pensamento, não desse. Esse pensamento é carnal, é do mundo, não é do reino dos céus. O pensamento do reino dos céus é que todos podem conseguir alcançar a vitória. Nós estamos com um parente nosso aqui no São Marcelo, no repouso, a irmã Valdenice, peço que os irmãos orem por ela. Ela sentiu a carência de ter um tratamento e está lá nos tratamentos. Ela disse que no seu dia disse: eu posso, eu quero, eu posso. Essa foi o que ela botou na mente dela, porque ela não conseguia dizer o vício do álcool. E nesse dia ela disse: eu coloquei em minha mente e eu perdia o sentido. Tinha coisas que eu falava e no outro dia eu não sabia que tinha falado. Eu falava com meus filhos que eu queria ir para a clínica de repouso, eles, no outro dia eu dizia: não, eu falei isso. Mas ela pôs na mente e disse: olha, amanhã, essa hora, quando eu me acordar da embriaguez, eu vou falar isso. Eu quero, eu posso. Essa é a voz que Jesus fala no nosso coração. Nós somos pecadores, irmão, não somos melhor do que ninguém. Ou podemos dizer que somos os piores, porque reconhecemos que somos pecadores. Estamos aqui querendo ser melhorados. Eu preciso ser melhorado. Nós precisamos ser transformados. E Jesus diz: você pode. Essa é a voz de Deus. O inimigo diz: não tem jeito. Quando a gente vê um casal em dificuldade, a primeira coisa é: não tem jeito não. Nós, a prova de fé, nós somos peneirados por Satanás e nós temos lugar a ele. Nós não acreditamos no poder de Deus. Nós vivemos não sobre a fé em Deus, nós vivemos sobre a fé do que nós achamos. Ali não tem jeito. A linguagem do inimigo é essa, que lá a possibilidade de você vencer, de você ser vitorioso, que você não consegue, que você não é qualificado. A prova do adversário é para desqualificar. E Jesus, Ele quer qualificar você. Você pode. E muitas vezes nós estamos na casa de Deus como se não estivesse na casa de Deus. Nós estamos lendo a palavra de Deus como não estivéssemos lendo a palavra de Deus. E às vezes estudamos muito, profundamente, pilhas de livros, somente para convencer, mas não para se converter. Alguém poderia dizer que Pedro não estava preparado para exercer a sua fé? Ninguém diria que Pedro era um homem que precisava se converter. E você pode ouvir essa voz dizer que você não pode, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo. Mas com Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Nós alcançaremos a perfeição e vencemos o pecado. Nós precisamos sentir a necessidade de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, o irmão poder botar aí no telão, e alguém poderá ler, para que eu não abra a Bíblia aqui, para ser mais ágil, porque o tempo é curto, que foi me dado hoje. Como é que se diz lá? Não temos sobre ostentação senão humana, mas fiel é Deus, que nos deixará tentar se não vir bom. Perfeito. Não vem tentação sobre nós que não seja o quê? Humana. Porque Deus não vai lhe dar nenhuma prova que você seja incapaz. Ou seja, Deus não deixa Satanás colocar nenhuma prova que você não possa vencer. Ele não permite. Ele não permite. E se vier em frente, confie em Deus, permaneça na graça. Tiago, capítulo 1 e o verso 13. Hoje é 13 do 30. Alguém pode ler? Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Porque Deus não tirou as provas
não impediu que Pedro fosse peneirado. Porque a prova da nossa fé já era o quê? Pedro precisava aprender a ser paciente, confiar nas promessas de Deus. Ele não poderia agir com sua própria forma, seu próprio jeito, sua própria vontade. Deus prova nós para fortalecer, irmãos. Por isso que a prova de Deus é diferente da de Satanás, do adversário. É diferente daquele que não quer seu bem. Mas aquele que quer seu bem, ele sempre vai lhe ajudar, lhe impulsionar, dizer: você pode, irmão, você precisa entregar-se na mão do Senhor Jesus, porque isso vai lhe fortalecer. Mas às vezes não damos ouvido ao conselho de Deus. Às vezes nós reclamamos porque estão passando por dificuldade. Reclamamos porque estão passando por dificuldade. Não entendemos que aquilo ali é para aumentar a minha estrutura espiritual. Se alguém lhe testa, você tem que confiar em Deus para superar aquilo ali. Se alguém lhe julga, você tem que esquecer disso, olhar para Jesus e superar aquilo ali. Porque o Senhor vai nos dar vitória. O Senhor quer nos fazer grande, fortalecido, nervos fortes, para enfrentar uma grande jornada que poderá vir sobre nós. Para entendermos melhor, no livro de Gênesis, capítulo 22, no verso 1. Por gentileza, meu querido. Gênesis 22, capítulo 1. Capítulo 22, verso 1, aliás. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Deus provou quem? Mas para destruir Abraão, para invocar, mostrar para Abraão que ele era forte. Abraão, ele confiou em Deus. Deus traz as provas para que nós possamos ver que nós temos capacidade de agir. Deus não faz tudo, Ele sabe o nosso potencial. Ele não deixou capaz, Ele deixou nós, cada pessoa, com capacidade de dizer sim ou não. E Deus pediu a Abraão para levar seu filho, pediu seu filho para que fosse o que? Executar ali com um cordeiro, oferecido como cordeiro. Mas Abraão se sentiu fraco na fé. Eu não vou dar meu filho, o único filho, o filho que ele disse que era da promessa, e agora ele me pede. Deus mostrou que para Abraão ser chamado pai da fé, era necessário ele ser mostrado que ele tinha capacidade de fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós tememos, porque achamos que somos incapazes. Não, o Senhor não vai fazer nada que eu possa fazer. Não pense que o Senhor vai fazer aquilo que eu posso. Ele só faz aquilo que nós não podemos. Então não há dificuldade se nós confiarmos em Deus. Nós precisamos exercitar a capacidade que Ele nos deu, o sentido que Ele nos deu, do que é certo e do que é errado. A gente não pode ficar como criança que não sabe o que quer, que não tem domínio, que tudo que diz ser é feio, ele se acha feio. Se alguém diz que ele é lindo, mais feio que ele seja, ele diz: eu sou lindo. Ele quer que nós tenhamos capacidade de saber julgar, de saber escolher, de ter firmeza. Eu sei que eu tenho crido, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu sou. Não importa o que digam de mim, eu sei o que eu sou. E une isso ao poder que Deus nos deu. A gente não pode ficar com um coitadinho, porque Deus não criou nenhum coitadinho. Deus criou um homem perfeito. O pecado foi que levou nós a nos colocar nessa fragidez, ficar frágeis sobre o nosso pensamento e não erguemos a nossa fé no poder de Deus. Efésios, capítulo 4, versos 26 e 27. Por gentileza, você também possa ler alto. Mirai vós e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele diz que Não deve dar não deve dar o quê? Lugar quem? E qual é a nossa fraqueza? Qual é a nossa fraqueza? Está no lugar quem?
de eu estou pronto a te ajudar em qualquer dificuldade que você estiver passando. E tem dificuldade que passamos na vida que se alguém passa, esse irmão César está abrindo. É algo muito interessante. Eu vou falar para os irmãos, porque isso eu já falei, eu falo de novo. Isso me fortalece. Alguém fala, você paga INSS? Eu digo, não. E se eu olhar para isso como sendo algo gravíssimo, eu fico depressivo. Porque ainda que eu pague, eu não recupero o tempo que perdi. Eu não vejo isso como problemas, mas eu vejo pessoas olhando para mim como se fosse um problema, que eu estou a ponto de ser abandonado. É só um exemplo que eu passo, que eu sei que em outras situações você pode ver alguém que está com desarmonia do lar e você diz ali não tem mais jeito. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é tudo posso naquele que me fortalece. A nossa insegurança em confiar em Deus é dar lugar ao diabo. Quem nunca passou por uma crise? Todos nós já passamos por crise. De várias maneiras. De várias formas. E Satanás aproveita esse momento para querer nos destruir. Mas após Jesus ter dito para ele, quando tu te converteres, fortalece o Deus irmão. Irmão, alguém que é convertido, sabe o que é convertido? Não é o que conhece mais a Bíblia, não. É aquele que ama o irmão, que procura animar o irmão. Que houve uma transformação na vida dele, né? Isso. Porque ele vai sentir na pele a dificuldade que o irmão está passando, a dor que o irmão está passando, a carência que o irmão tem. Porque ele já passou por isso aí. É por isso que ninguém vai ser salvo sem que passe pelo período do tempo de angústia. Se tem alguém que está vivendo bem, sem problemas, tranquilo, sem dificuldades, e é um candidato para o céu, e é algo que vai para o céu, não creio. Antes de você ir para o céu, você vai passar pelo tempo de angústia, porque você tem que sentir a necessidade de todos passar. Aí a Bíblia falou na lição o seguinte: que quando todos contarem a sua experiência, às vezes você pensa que só você que está passando por essa experiência. É isso, meu filho? Mas lá você vai ver que pessoas passaram pelo mesmo caminho que você passou. Você não é o bonitinho, que sofre mais, o frágilzinho, porque todos sofreram dor. Todos aceitaram Jesus, padecer perseguição. Então por isso que Deus não pode tirar, Ele não tira, Ele fortalece. E nós temos que dar lugar ao Senhor. Não devemos pecar, não dar lugar ao diabo, mas se dermos lugar, Ele não dispensa. Ele não tem esse poder. Ele tem um poder até de botar um pensamento na sua cabeça, mas você tem o poder de tirar. Isso é melhor ainda. O diabo tem o poder de matar, mas Deus tem o poder de ressuscitar. Deus é superior a todos os problemas, a todos os ataques de Satanás, e nós precisamos confiar nele. Mas nós temos aquela palavrinha-chave. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Quantos já casaram aqui? Levanta a mão. Passou na igreja, foi diante do juiz, e ele disse: você está pronto para amá-la na tristeza, na alegria, na pobreza, na riqueza, na doença e na saúde? Todo mundo diz o quê? Tem alguém que pegou comigo? Sim! E quando vamos descer para o batismo, o pastor faz aquela liturgia que é necessária e diz: você está pronto para se batizar? O que é que nós dizemos? Sim! Estamos errados?
Pedro estava errado? O erro de Pedro foi que não conseguimos nada sem quê? Sem Jesus Cristo. Pedro achou que ele era porque ele podia, ele era capaz, ele era mais corajoso, ele mais destemido. Mas Jesus não quer ninguém que ande com as suas próprias pernas, no sentido de consagração, de fazer a vontade do Senhor. Nós dependemos dele. O lar que Jesus não está presente, que disse sim, vai a pico. Porque nós não estamos preparados para nada, não, na verdade. Se você é pobre, reclama que é pobre. Se você ficar rico, você não está preparado para ser rico. Como eu conheço muito bem, quando ficamos ricos, até deixou de vir à igreja. Aí vim de pé para a igreja, tem um carro, o carro quebra, não vou porque o carro quebrou. Tem uma bicicletazinha, como eu andei mais de 30 anos, a minha vida toda, quase levando minha família para a igreja, tiro, levanto, era os 4 na bicicleta, era leve, era alegria. Dia de quarta-feira, vinha de pé para a igreja, e às vezes nós pedimos, Senhor, me abençoa, para que eu possa melhorar aqui, para que eu possa ter um recurso melhor. Isso acontece? Aí a bicicleta quebra, o carro quebra, e nós não vamos para a igreja. Pedimos um emprego e Deus abre as portas e estamos cansados, não posso vir à igreja. Quer dizer, a igreja dele agora é emprego, que ele não pode perder, mas o culto ele pode. Talvez o irmão possa vir com certa ironia. Eu não estou falando de ironia, eu estou falando da necessidade que nós temos que fazer, o esforço para fazer. Não dê lugar a quem? E aí nós damos lugar ao diabo. E o diabo se deleita por isso. Porque nós não vemos necessidade de se esforçar para estar no culto. Irmão, se você não estiver doente, você tem que vir no culto. Eu corrijo que eu sempre falo, que eu tenho um hábito que eu preciso mudar, mas porém, eu ganhei muito por não ser positivo demais nesse ponto. Chega a ver atrasado da igreja. Mas eu digo para a irmã, os irmãos, no momento que eu cheguei, o restinho do culto que eu preguei, foi algo que ergueu a minha vida, que me fortaleceu. Às vezes minha esposa não tem como fazer o culto, eu faço solo. E às vezes dá vontade de não fazer, mas não vou fazer. Isso tem me preenchido um vazio. E eu tenho que ter auxiliado, porque eu oro por ela onde ela está, onde ela estiver. Nunca deixe de fazer o culto com Deus. Depender de terceiro, de segundo, para fazer nossa devoção com Deus. Alguém pede a esposa e depois que casa, não quer ver a igreja mais por causa da esposa, que ela está doente, eu não posso ir. Ou ela não está querendo ir, eu não vou também. Então a gente temos que ir. Por isso que ele falou, quando te converteres, e sabe quem só entende isso? Quem passou por esses caminhos e foi vencedor. Quem não passou, ele não sabe da importância de estar sentado no banco da igreja para ouvir, se for possível, uma criança que seja presente. É bem verdade que tem pessoas que tem Deus tem sua exceção, pessoas que não vêm por algum motivo. Eu não posso julgar todos, mas eu vou olhar, se eu for olhar a igreja, parece que todos têm um motivo para não vir. A maioria tem motivo para não estar presente. Eu posso falar da minha igreja assim, não posso falar da dos outros. Dos outros eu posso dizer que até os cultos são igreja cheia e todos estão atentos para o pastor. Você não vê ninguém de costa para fora para olhar quem está passando na rua. Tem ninguém com o celular olhando outras coisas aleatórias, não seja pregação. Mas na minha igreja eu posso falar, porque eu estou falando de mim também, das minhas fraquezas, da minha necessidade, da necessidade da igreja que eu congrego, que eu quero ver minha igreja forte, animada, confiante. A igreja que eu faço parte, eu quero ver isso. Eu quero ver a igreja me ajudando a vencer minhas fraquezas, meu defeito de caráter. Nós falamos de amor e falamos que amor muito tem que queimar lá fora. Às vezes nós vamos mais lá fora do que aqui dentro. Às vezes nós ignoramos nossos irmãos. Por isso Jesus disse: cuida dos seus irmãos, porque está havendo uma disputa de quem seria o maior, quem seria o melhor, quem ficaria do lado de Jesus, quem
nós temos que, o Senhor vai dizer, César, quando te converteres, anima teus irmãos, abraça seus irmãos. Não fique com a guarda fechada, que você olha, opa, desvia. Porque você não tem como se aproximar, falar, abraçar. E nós costumamos dizer que estamos preparados, né? Hoje eu não quero pedir aos irmãos e não é conveniente demorar tanto, mas quando Pedro se converteu, quando ele achava que era o melhor, ou ele achava que era superior a eles, que era mais forte, Jesus, após ter ressuscitado, teve um encontro com todos eles, porque ele viu que todos passaram pela dificuldade. Olha, Jesus foi tão, todos diziam que não deixava, até Lázaro, quando Jesus estava na cruz, Lázaro, eu já morri uma vez, ele ressuscitou, eu não vou ficar aqui não, que alguém pode me matar. Ninguém quis ficar com medo. Pedro, esse homem valente, disse, eu, Senhor. Alguém disse, olha, esse aqui eu dava com ele. Disse, eu nunca vi esse homem. E Jesus disse, olha, Pedro, quando o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. A resposta de Jesus disse, Senhor, eu vou contigo à prisão, eu morrerei contigo. Jesus, Pedro, olha, antes 3 vezes. Quem sabe Pedro não tem nada, mas tem jamais, Senhor, jamais. E isso aconteceu quando Pedro viu a forma brusca, que ele não imaginava que naqueles dias ia acontecer tal coisa. Jesus estava evitando a popularidade, Jesus estava evitando os lugares que estavam contagiando as pessoas, e Jesus não queria causar um tumulto por pessoas que de fato não amavam ele de verdade, porque não tinha passado pela dificuldade. Jesus começou a fugir das grandes multidões, que assim o adorava, o apreciava como profeta, como um bom